Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru e Região, e esse é o Sem Sistema, o podcast do bancário. Nessa semana, um tema especial. E para realizar esse programa, eu conto com a companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade. Marina, um prazer ter você aqui. E o nosso advogado Sérgio Ribeiro. Serginho, mais uma vez aqui, já é a segunda vez, né, Sérgio? Eu que agradeço. Valeu, obrigado aí. Tonon, vamos falar um pouquinho aqui do tema autismo, né? Nós temos aqui com dois especialistas hoje, né? A Marina e o Serginho, e um tema muito atual, porque a gente está ouvindo muito casos, né, de autismo, então é legal, interessante. Eu estava fazendo uma agência, inclusive um bancário da Falcão falou assim, poxa, que legal que vocês vão tratar do tema, o tema tem um filho PCD, e vi que o sindicato está com essa iniciativa, então é importante, né, falar sobre isso, informar, né, a nossa categoria bancária, para mais gente poder ser beneficiada, né, e conhecer mais de perto esse assunto, né? É exatamente o que você falou, Alexandre. Todo dia que a gente visita uma agência bancária, para quem não sabe, aqui o Sindicato dos Bancários de Bauru Região tem um jornal semanal e que a gente vai semanalmente em cada agência bancária fazer essa entrega, em mais de 40 cidades. Então, a gente está se deparando cada vez mais com esse assunto, né? Se tornou uma realidade para milhares de pais, milhares de bancários. Então, nada mais justo que a gente discutir, seja porque é um tema que a gente tem que falar como sociedade, seja porque é um tema que os bancários ainda estão atrás do que outras categorias, porque a gente não tem alguns benefícios que a gente julga ser necessário para a categoria. Exato. Marina, o que é o autismo, afinal? Bom, o autismo é uma condição que envolve algumas características. Então, é uma dificuldade na interação social, na comunicação. Então, precisa ter algumas características para você incluir uma pessoa, né? A gente fala muito das crianças, mas as crianças também crescem, né? E hoje em dia nós temos muitos diagnósticos adultos de pessoas mais velhas e passaram por muito tempo sem saber o que eles tinham, sendo só classificados como estranhos, esquisitos, né? Ou com alguma dificuldade na comunicação. Tá? Então, precisa ter algumas características para ser classificado como autista. Entendi. E por que você, bancário, entende tanto do assunto assim? Explica pra gente, para quem não te conhece. Pois é. Então, eu tenho 2 filhos autistas, né? Eu tenho 2 meninos, são dois adolescentes agora, que se eu falar que eles são meninos, é capaz de eu apanhar em casa. O Bruno vai fazer 16 anos e o Enzo tem 14. Então, nós fechamos um diagnóstico lá atrás, com o Enzo com 3 anos e o Bruno com 6,5. O diagnóstico do Bruno foi mais difícil de fechar. O Bruno é um autista, na época a gente chamava de autista leve, tá? Hoje tem uma outra nomenclatura aí, a classificação, mas então foi mais difícil de fechar o diagnóstico dele, né? Então, e aí a gente começa a estudar, né? Quem que tem filho e que não quer saber como é que eles funcionam. Então a diferença é essa, eles têm algumas características diferentes, e aí é que a gente foi estudar e tentar entender como é que isso funciona. Legal. Ô, Alexandre, eu vou interromper, até para falar, complementando o que a Marina falou, é bem legal falar de diferenças de governo, né, Marina? Não tem como não falar, né? Sim. Que você, inclusive, conseguiu uma redução de jornada, né? Uhum. Ainda antes de governo Bolsonaro, né? Então é importante a gente falar, citar isso aí, né? Porque como tem diferença de governo, né, Alexandre? E essas políticas que tinham acabaram e agora a gente está fazendo essa discussão justamente porque a gente quer que volte a ser aplicado em banco público, né, Sérgio? Sei que o nosso advogado já ajuizou uma série de ações aí por causa disso, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho disso, interrompendo o Alexandre. Não, perfeito. Tá com a bola, Serginho. Pois não. Bom, primeiramente eu queria aqui de público, né, agradecer a Marina, porque graças a ela nós encaminhamos, eu e minha esposa, o nosso filho mais velho, e ele teve o diagnosticado. Minha esposa ligou para a Marina, elas se conhecem, correm juntas aí, e graças a ela nós conseguimos ter o diagnóstico, porque, na verdade, quando você diz que ampliaram-se os casos, é que aumentaram os diagnósticos, né? Então, na verdade, era uma coisa que se jogava para baixo do tapete, sim, né? Também houve uma mudança na classificação. Depois a Marina fala melhor sobre isso. A ação que nós temos aqui, ela não se restringe apenas ao autismo,
mas a toda pessoa com necessidades especiais que viva sob dependência econômica de um bancário. Particularmente no caso dos bancos públicos, por eles integrarem a administração pública indireta, há uma profunda injustiça, né? Por quê? O vínculo trabalhista, né, impede que se aplique uma legislação federal a todos os servidores públicos da União. Na realidade, nós estamos pedindo o quê? A extensão desses benefícios. No caso, especificamente, nós começamos com a Caixa Econômica Federal. Devemos ampliar isso, mas, na verdade, redução de jornada. Fizemos com o bebê também já. Exato. Mas, assim, começamos com a Caixa, né? E aí não é só o portador de TEA, transtorno do espectro autista, também para todos aqueles que necessitam de cuidados especiais. Uma vez que a família ela é uma instituição, muito antes dessa discussão moral toda, mas é uma discussão de pessoas que se ajudam mutuamente. E a Constituição assinala que não é só uma obrigação do Estado, mas também uma obrigação da sociedade. Então, quando a gente fala, né, mas espera um pouquinho, esses bancos estão atuando e isso é uma limitação do exercício do direito à propriedade, porque, afinal de contas, o empregado está lá trabalhando para poder ampliar a propriedade e ele recebe para isso. Não é bem assim, porque também a propriedade, constitucionalmente falando, ela contém um elemento no seu conceito, né, está no inciso 23 do artigo 5º do texto constitucional, que é a função social, né? Então, portanto, existe aí essa questão que nós começamos a discutir para redução de jornada. Nós temos toda essa fundamentação desenvolvida, as ações estão correndo e, assim, nós já vimos vários resultados positivos disso em se tratando de tribunais superiores. Tonon, é importante frisar que vocês já falaram, o sindicato tem, né, na Caixa Econômica e tem no Banco do Brasil. E a gente viu no último período que a Caixa Econômica ela foi, inclusive, obrigada a não só obedecer algumas coisas nesse sentido, como contratar, né? E a gente tem visto muita gente trabalhando nas agências e as pessoas estão se saindo muito bem, né? Nós tivemos um caso, o outro que nós conseguimos, inclusive, que a pessoa fosse recontratada porque o banco tinha demitido, mas porque o banco realmente não tinha proporcionado as condições adequadas. Queria que você falasse um pouquinho o episódio que aconteceu na Agência Centenário. Tá, é bem legal o Alexandre ter tocado nesse ponto, porque eu imagino que todo mundo que acompanhou, mas essa semana saiu do Banco do Brasil, Marina, não sei se você viu, que também não cumpre a cota de PCDs. O Banco do Brasil contém 1,84% só de funcionários PCDs e agora o Ministério Público está orientando o banco a fazer um concurso só para esse público, justamente para chegar na porcentagem correta, né? Então, esse mesmo movimento que aconteceu na Caixa Federal, agora vai acontecer no Banco do Brasil e a gente fica muito feliz. Seja porque a gente precisa de funcionário lá, né, Marina? Com certeza. Para os cabelos não ficar todo branco, seja porque é justo, né? A inclusão, como o Alexandre falou. Aqui da Caixa, a gente já tem mais ou menos quase que um PCD por agência, Alexandre, que a gente tem visto desde que aconteceu essa orientação do Ministério Público para a Caixa contratar, e a gente vê o pessoal indo super bem, né? O que acontece muitas vezes, e aí é a sacanagem do banco, né? Talvez também por conta da gestão que a gente estava tendo de Bolsonaro, que a gente sabe o que é, mas aqueles casos, por exemplo, pessoa com deficiência auditiva, aí pegava dos 90 dias de experiência e o banco não contratava, né? A gente conseguiu reverter essa decisão, por exemplo, na Justiça. Teve uma colega também que teve um problema de amputação na mão, que também teve esse problema, e a gente também entrou com ação para ela. Então, assim, aquilo, o banco quer, pelo menos a questão passada, quer um PCD, mas um PCD... Leve. É absurdo falar isso, mas é isso, né? Porque se é alguma dificuldade mais séria, e o banco não é capaz de colocar numa área meio, de comprar um computador adaptado, como a gente aconteceu também em uma outra agência, que a gente interveio para que a pessoa tenha direito a um computador adaptado, a pessoa tinha deficiência
visual, e o banco não deu um computador adaptado para ela, que a gente precisou entrar na jogada. Então, tudo é um trabalho de inclusão, e a gente fica feliz que agora chegou a vez do Banco do Brasil fazer isso, Alexandre. Mas você sabe que tem, desculpa, já cortando, né? Corta mesmo. Aqui é um bate-papo. fica à Não, que vontade. bom, que bom. Mas você sabe que nós temos uma dificuldade dentro do banco e isso pode ajudar, pode abrir um caminho. Nós temos muitos funcionários do banco que entraram sem a cota, sem demonstrar que eram PCD, né? E com autismo eu conheço vários, e que até hoje o banco não sabe, então ele não está contabilizado como PCD e ele está lá dentro Excelente. trabalhando sem condições, sem a estrutura que ele precisaria ter. Muitos com medo de falar, porque nossa, como que será que o banco vai ver? A gente vê isso muito em banco privado. Sim, e Que a no pessoa- Banco do Brasil também tem. Então, bem, é isso aí. Tem bastante, a gente já sabe de vários casos, inclusive é uma dificuldade que a gente tem, né? Nós temos um grupo dentro do Banco do Brasil, tem um grupo de funcionários do Banco do Brasil com filhos com autismo, e aí começaram a aparecer os funcionários autistas, porque muitos, quando fecham o diagnóstico do filho, descobrem-se autistas. Né? Começam a perceber que eles também têm algumas características e que algumas coisas lá de trás, lá da infância, começam a ser mais explicadas, e aí procura-se o diagnóstico e fecha-se o diagnóstico do pai ou da mãe. E muitos desses funcionários, né, que fecharam o diagnóstico dos filhos estão no nosso grupo, e aí a gente tem vários funcionários autistas sem o diagnóstico, ou com o diagnóstico, mas sem o banco saber. Então, eu acredito que tem aí um caminho para a gente trabalhar mesmo e explicar e falar sobre inclusão. Então, é um dificultador disso. Então, estamos trabalhando sem as condições necessárias. E, às vezes, não é muita coisa, né? Isso, um processo de adaptação facilmente seria corrigido. Sim. Mais irônico, né, Tono? Uma moça que tinha problema, que ela tinha problema de audição, e aí ela precisava da leitura labial, e foi bem na época da pandemia, Máscara. o pessoal tudo de máscara, e o pessoal colocou a moça na recepção para fazer triagem, né? Então, assim, Caixa totalmente Federal, inadequado. governo Bolsonaro. Jesus. Bem-vindos. E a gente precisa lembrar também, para quebrar também um pouco do preconceito, né? Porque às vezes os próprios colegas têm um pouco de preconceito e isso acaba atrapalhando toda uma adaptação. E já é difícil você trabalhar no banco, né? Já não é fácil a sua chegada no banco. E é bom você ter falado isso, porque até essa intervenção... É que assim, quem não vive Bauru não imagina como a gente atua aqui, né? Mas até isso a gente fez. Quando pintou a avaliação que ela foi demitida nesses 90 dias, foi eu e o Alexandre, a gente foi lá fazer uma reunião com os funcionários, porque os próprios colegas avaliaram a menina mal, Marina. Acredito. E porque faltou a sensibilidade, Sérgio. E uma das da pessoa frases... entender o básico. E uma das frases tão absurdas foi assim, olha, não se esqueça que ela vai impactar na PLR de vocês. Olha o nível... O gestor ainda falou exatamente. isso, bem lembrado, cara. Então, assim, triste, né? Que a pessoa... Exatamente. O que acontece? Na Caixa falta tanto funcionário que aí a pessoa precisa do funcionário formado, para agora, né? Pronto. Então, uma pessoa que vai dar um trabalho de adaptação, o cara prefere descartar nesses 90 dias, e é uma baita sacanagem. E, de repente, com a adaptação, ele pode se tornar muito melhor, né? Claro. E com certeza ele pode oferecer Exatamente. alguma coisa que um funcionário talvez não Exatamente. conseguisse, né? Por características especiais que eles têm, né? A gente percebe muito, de novo, falando sempre dos grupos, né? Porque é onde eu convivo e eu conheço pessoas com as mesmas dificuldades. Os funcionários do Banco do Brasil, a gente conseguiu uma redução de jornada, ainda não é a ideal, mas nós temos uma redução de jornada para levar os filhos para a terapia. Eu usufruo dessa redução de jornada e eu já tive muita gente torcendo o nariz. Pronto, Tipo excelente. assim, não, olha, nossa, mas ela vai embora já? Já, cara, eu brinco sempre porque eu queria trocar. Deixa eu ficar mais uma hora trabalhando aqui no banco, você sai correndo, leva a filha para terapia, vai lá, chora. Né? Então, Excelente, é Marina. muito mais fácil ficar mais uma hora trabalhando. Eu adoraria, mas não é o caso. E muitos acabam não usando essa redução de jornada por conta dos colegas, às vezes não é nem o superior. Às vezes é por conta dos colegas. Eu vou ficar sem graça de sair. Eu confesso que minhas primeiras saídas mais cedo, eu saía me justificando. Não, hoje eu já fiz isso, então aqui, pode deixar para amanhã, eu faço isso aí amanhã. Então, assim, é muito pesado, né? O olhar do outro. Está faltando um pouco de empatia. E eu acredito que nós passamos por um momento agora que falta muita empatia. Eu quero realmente acreditar que a gente vai voltar a ter um olhar diferenciado. E, para isso, a gente precisa falar e falar. Muito legal isso que você falou. Me fala uma coisa, Marina, aproveitando. O diagnóstico nem sempre é fácil, como você já disse. Sim. E a aceitação, né? Porque
assusta, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso. O pai, ele se assusta? Como que fica a cabeça dos pais quando fecha um diagnóstico de autismo? Eu brinco sempre que quando o médico tirou meu filho de dentro da minha barriga, ele prometeu para mim que meu filho era perfeito. E aí, depois de alguns anos, apareceu um problema. Então, eu brinco com isso, né? E eu falo sempre que meus filhos nasceram 2 vezes. Eles nasceram primeiro perfeitos e depois eles nasceram autistas, porque eu tive um segundo momento, que foi o momento do diagnóstico. Então, no caso do autista, ele já nasce autista, mas a gente não percebe. O diagnóstico vem depois de alguns anos, inclusive. Então, nós temos uma dificuldade, todos nós, pais de crianças neurotípicas ou atípicas, a gente tem uma dificuldade com o diferente. Então, a gente está sempre esperando a perfeição, o filho perfeito, né? Não vai nascer todo loiro de olho azul. Nascendo com 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, já está bom. E aí, o momento do diagnóstico é realmente um susto, né? Eu falo sempre que existe uma negação primeiro, depois existe um luto, a hora que você não consegue mais negar, e isso tem que passar, mas a gente tem que viver isso, tem que passar pela negação, sim, vai passar pelo luto, sim, mas eu sempre torço para que isso seja rápido, porque a gente vai precisar sair correndo. Ou então, mesmo com luto e negação, chora e sai correndo, porque a terapia é muito importante. Então, quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, quanto mais cedo a gente consegue dar o suporte que essa pessoa precisa, que eu não vou nem falar só criança, porque tem muitos diagnósticos aí maiores, mas quanto mais cedo a gente conseguir dar o suporte, melhor é. Então, é difícil sim, é um momento que a gente não sabe se a gente socorre, né, o filho ou se a gente vai trabalhar. Eu ia trabalhar chorando, então, porque eu não podia chorar na frente dele eu tinha que resolver e levar para a terapia e tentar ver o que era o melhor para ele naquele momento, né? Mas é difícil. E para isso, eu acho que a gente precisa procurar algumas redes de apoio. E aí, a terapia não é só para os filhos, tá? A família inteira precisa de uma terapia, precisa de um apoio, precisa ter rede de apoio, tá? Eu realmente tive apoio. No primeiro momento de um diagnóstico, eu consegui falar com uma mãe, né? Então, eu falo que é sempre importante, eu gosto de fazer isso. Um pai, uma mãe teve um diagnóstico, me procura. Eu gosto de falar sobre isso, porque alguém já fez isso por mim, alguém já me colocou no colo e mostrou que autismo não morre, né? Autismo não é sentença de morte, é muito mais vida, né? Mudam-se conceitos, muda-se forma de pensar, mas, cara, a coisa mais gostosa do mundo é ter aqueles 2 meninos lá em casa. Emociona, né? A gente sabe que do seu depoimento é um depoimento emocionado. Serginho, antes da gente falar da questão da jornada aí, que a Marina, inclusive, já falou, né? Que é, inclusive, um direito. A gente está sempre buscando poder usufruir disso, porque existe uma necessidade, né? Como a Marina mesmo colocou. E a visão masculina, como que é para um pai? A gente viu como é que é para uma mãe. Para um pai é parecido isso? Bom, seguramente sim. Óbvio que isso tem variações, dependendo muito da personalidade. Uma coisa que me ajudou muito foi entender o seguinte. Primeiro, que eu tive a sorte, né, de frequentar um programa de mestrado onde nós estudávamos sob a batuta de uma das pessoas, um dos maiores experts nesse assunto no Brasil, que é o professor Luiz Alberto Davi Araújo. Ele foi um dos que escreveu o decreto da lei que regulamenta a lei de inclusão. Então, eu já fui convencido, né, de uma coisa que me ajudou muito. E eu sugiro que a pessoa reflita sobre esse prisma. Veja só, existem 2 pessoas iguais? Então, o normal não é ser igual. Então, quer dizer, não pode haver normal. Esse conceito tem que ser suprimido. Por quê? Porque não existem 2 pessoas iguais, né? 2 pessoas criadas no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, com diferença pequena de vida, são 2 pessoas completamente diferentes entre si. Então, se o normal
é não ser padronizado, o portador de TEA, aí pegando especificamente esse caso, né? O portador de TEA, ele é normal. Por quê? Porque ele é diferente. E todos são diferentes. Se a gente não respeita essas diferenças, a gente acaba aprofundando outras formas de preconceito sobre o que seja normal. E aí, esse preconceito é em relação a negro, em relação à mulher. Esses preconceitos partem disso. Segundo lugar, existe uma... Em 2004, quer dizer, já vão aí 20 anos, eu tive acesso a estava lendo pesquisando sobre esses assuntos jurídicos, né? Que a Organização Mundial de Saúde teria divulgado um percentual, obviamente que esse percentual já aumentou muito, né? Porque começou a como disse, você estimava alguns anos atrás 1 a cada 100, e principalmente meninos. Hoje você já tem dados que 1 a cada 33, né, são autistas. Isso, o que mudou? O autismo passou a pegar, temos que... Não é doença, é só uma pessoa diferente. Aliás, como todas as outras pessoas que também são diferentes entre si. Então, isso me ajudou muito. Agora, veja, naquela época, 10% da população mundial possuía algum tipo de deficiência. E aí, você olhava, você não via um PCD no judiciário, você não via um PCD no Ministério Público, você não via um PCD em lugar nenhum. Quer dizer, bom, a conclusão imediata que a gente tem, nem na sala de aula. A conclusão imediata que nós temos é que eles estão segregados. Né? E a própria Assembleia Nacional Constituinte, essa cota para a pessoa com deficiência, ela foi criada na própria a Constituição Federal, aquela que foi feita pelo Poder Constituinte originário, ela estabelece a questão das cotas para a pessoa com deficiência, né, no seu texto. Então, veja, é um pacto que esse Estado celebrou, né, entre os integrantes dessa sociedade para poder fazer o quê? Tirar do gueto, que estão segregados. Mas é isso. Hoje, eu não... Dizer que não tem, que a gente não enfrenta dificuldades é bobagem, né? Até mesmo porque, às vezes, na maior parte das vezes, você não diferencia uma pessoa com TEA de uma pessoa sem TEA. E aí você vai ser, por exemplo, quando você entra numa fila preferencial, a gente sabe a agonia deles, de ficar esperando, né? E não existe um cadastro onde você vai colar uma estrelinha amarela no peito, né? Que estão tentando fazer, né? Agora tem aqui em Bauru, né? Cordão. Um cordão, né? Mas esse cordão você põe. Você põe simplesmente. Não está em você, né? Não, e outra, não há que a necessidade, né? Mas, assim, você tem o preconceito da sociedade, né? A vaga, para vocês terem uma ideia, teve até uma discussão dos deficientes, que tem a deficiência de locomoção. O autismo passou a ter os mesmos benefícios da pessoa com deficiência através da Lei Berenice-Piana. A partir desse momento, ele passou a ter direito à vaga reservada para estacionar. Isso é importante para o autismo, porque fica com o autista dentro do carro, rodando dentro de um shopping lotado, dentro de um supermercado lotado, você vê que ele vai ficar inquieto, que ele vai sofrer. E você, às vezes, né? Então, é importante. As próprias pessoas com deficiência motora, né, questionaram judicialmente o fato da Indurb, aqui em Bauru, conceder o estacionamento. Não concede mais. Não concede. Parece que isso vai mudar. Eu tive aí A gente está vendo muitas dessas coisas através de um projeto que é muito gostoso estar fazendo parte dele, que é um projeto, o Lions Autismo, com a Universidade Paulista, que é o escritório de assistência judiciária, onde nós estamos atendendo aquelas famílias
que necessitam de alguma providência do Estado, que são providências legais, mas que ele não sabe como acessar. E nós temos atendido lá. Então, tem aparecido muito esse tipo de questão. Agora, pessoalmente, eu acho que o que me convence até hoje, não existem duas pessoas iguais. Então, quer dizer, eu não acho eu acho que o normal é ser desigual. Legal. Então, o Serginho falou uma coisa importante, né? Da questão da legislação, que a gente teve a Constituição. E muitas vezes, para fazer valer essa legislação, a pessoa tem que vir aqui no sindicato, ela tem que ingressar com uma ação. O banco poderia ser muito mais proativo nesse sentido. A Marina também falou do acompanhamento psicológico e a importância. Eu queria que você falasse novamente, que a gente sempre está batendo nessa tecla, que a gente tem aqui profissionais para fazer tanto a questão jurídica quanto a questão psicológica. Então, eu queria que você falasse dos nossos projetos aqui. É bom lembrar exatamente isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente só cuida da área trabalhista aqui no sindicato, né? E não. A capa do nosso jornal dessa semana, por exemplo, é um bancário que não conseguia home care. O cara está com um problema de ELA, né? Então já não está mais se locomovendo, já não está mais falando, e o plano de saúde se negando a dar o home care para a pessoa. Então, assim, a gente tenta ajudar de todas as formas, em todas as áreas. Então, assim, problema com plano de saúde, estamos juntos. Problema de endividamento, estamos juntos. Essas questões que acabam atingindo tanto nossa categoria, que é os problemas psíquicos, né? Essa semana a gente teve um colega que surtou dentro do Banco do Brasil, aqui de Bauru, né? Pediu descomissionamento num momento de surto, chorando dentro da agência. Então, já encaminhamos ele para a psicóloga, já conseguimos uma reversão, mostrar para o banco que foi um momento de surto da pessoa, que ela entrou agora em um tratamento ainda mais fundo do que ela achava que precisava. Então, nossa função é ajudar aqui. Então, 5 advogados, 2 psicólogas, o que vocês precisarem, e mesmo fora nossa base, o que alguém puder, no mínimo, orientar, vai ter aqui, Alexandre. Marina, hoje a gente vê muito, inclusive na mídia, né? Hoje tem filmes feitos com autistas, Sim. desenhos, é realmente uma coisa bem legal de se ver. A questão afetiva, como que fica a questão afetiva? Porque, às vezes, em alguns casos, existe um comprometimento. E aí você, como mãe, queria que você falasse mais uma vez, como mulher e mãe, como que fica isso? Como fica o funcionamento? E eu queria que você descrevesse a rotina de uma mãe de autista, já que você faz parte de grupos aí, você deve saber muito bem isso. Na verdade, a questão afetiva é algo que é um pouco mais de preconceito do que realmente do que acontece com eles. Eles têm uma dificuldade maior de expressar as emoções. Então, não significa que eles não as sintam. Então, um momento de surto, ele vai se jogar no chão e vai bater a cabeça. O meu fazia isso, o meu mais novo. Mas ele não sente a dor? Sente, mas ele precisava acabar com uma outra sensação que ele tinha. Então, mas autista não abraça. Mentira, o meu só falta entrar dentro do útero. Ele é mega, os dois são muito carinhosos. Só que tem uma diferença na sensibilidade, no tocar. Então, eu tenho 2 em casa e eu falo que é bom que eu tenho um laboratório muito bom, porque os 2 têm 1 ano e pouco de diferença, eles têm 1 ano e meio de diferença e eles são completamente diferentes. O Bruno, ele é hipersensível ao toque. Então, o Bruno é o filho que, para abraçar, eu falo, eu vou te abraçar. Eu vou abraçar. E vou pegar e vou apertar. Ele aprendeu a se regular e curtir o meu abraço. É engraçado que isso foi um treino também, porque para ele me abraçar, os primeiros momentos ele pulava, e aí ele era estranho. Então, é só um jeito diferente. O Enzo já é hipossensível, então ele precisa de muito contato. Então, o tempo todo, se ele estiver aqui, ele só falta sentar no meu colo, é mais alto que eu. Então, ele precisa de muito contato. Então, quando ele está com algum descontrole, e aí um descontrole pode ser um cheiro, tá? Tá num ambiente que o cheiro não é agradável para ele. Ele vai ficar chegando muito perto e ele pede, às vezes, mãe, me dá uns abraços, me dá uns apertões. Então, isso o acalma. O Bruno, na mesma situação, o Bruno também tem um negócio muito forte com o cheiro. A hora que ele está desregulado por conta do cheiro, eu não posso encostar nele. Não posso pegar na mão. Então, é uma diferença só na forma
que o cérebro percebe essas coisas. Então, eles não deixam de ser carinhosos, eles não deixam de te dizer eu te amo, da forma deles, porque alguns são não verbais, mas eu tenho certeza que os pais vão entender sempre o eu te amo no olhar. Então, é só um jeito diferente de ser. Deixa eu só fazer um complemento aqui, que eu acho interessante, que é uma experiência. Meu filho, o Francisco, ele tem hipersensibilidade auditiva, né? Então, assim, qualquer barulho muito alto, tal, que você suporta para ele... pois bem, eu levei ele num show de rock, né? E ele curtiu horrores. Eu quero saber que banda foi, Sérgio. Kiss, te falo, Kiss. Né? E ele curtiu horrores, né? E é barulhenta. Sim. Mas o quê? Nós fizemos uma proteção para o ouvido. Ele também faz música, etc. Então, quer dizer, você vai... assim, é um cuidado que você tem a mais. Mas até aí não tem muita diferença dos cuidados que eu tenho que desenvolver para o outro filho. Eu acho que uma das coisas que é interessante nessa experiência, não estou dizendo que só com essa experiência você vai ter isso, mas é que você acaba compelido, acho que a Marina tocou nisso sem dizer, sem nominar, você acaba sendo compelido a prestar atenção no filho. E aí você compensar, que é o fundamento do programa de cotas, inclusive, compensar uma deficiência que ele tem em relação ao mundo. Aí você tem que complementar aquilo. Então é isso. Eu acredito essa questão da atenção, né? Eu acho que também tem um pouco a ver com essa coisa, né, de você prestar atenção e estabelecer o parâmetro de compensação para ele poder ter uma vida. É só entender como é que eles funcionam. Né? É isso. É um jeito diferente de funcionar. Então, como que ele funciona? Eu tenho 2 filhos em casa e eu sou amorosa à beça com os 2. Um, eu deito na cama junto. O outro, o meu carinho é de outro jeito. E tá tudo bem. Né? Eu adoro abraçar, adoro. Vamos abraçar de formas diferentes. Se fosse um neurotípico, você não ia fazer isso também? Com certeza. Ia ter o neurotípico, ia ter 17 anos, não queria nem falar oi para a mãe. Isso. E tá tudo bem. E aí você sabe que isso não é falta de amor, é a fase, é o momento. É assim que funciona, não é? Claro, com qualquer filho. Então, eu acho que a diferença é essa. Essa diferença da sensibilidade, é engraçado, os meus também têm muita sensibilidade auditiva. E eu falo que o Bruno é um laboratório que ele vai me explicando hoje o que ele sente. Né? Então, eu ouço muito autistas adultos, eles conseguem me explicar coisas que o meu menor não consegue explicar. E aí o Bruno falava isso com 9 anos de idade, com 10 anos de idade, que ele precisava regular o volume. Então, ele regulava o volume dele. Então, ele nunca suportou, por exemplo, fogos de artifício. Para ele, aquilo é o fim do mundo. Mas se ele sabe que vai estourar, ele consegue não sofrer. Então, é assim que funciona numa banda de rock, é assim que funciona o Enzo no show, no Beto Carreiro, aquele show dos carros, que o cara faz zerinho e que eu fiquei surtada com dor de ouvido. E ele curtindo a beça. E não consegue ouvir 3 crianças, 3 colegas da sala de aula falando ao mesmo tempo. Uhum. Serginho, me fala uma coisa. As instituições estão preparadas, né? Vocês falaram aí da possibilidade que vocês têm de, às vezes, adaptar alguma circunstância para o filho de vocês. Estou pensando num pai de autista que tem uma condição financeira um pouco pior. As instituições, os locais, as escolas, principalmente, elas estão preparadas para receber os autistas no Brasil ou não? Olha, eu não tenho condições de dizer se no Brasil, né? Porque são realidades extremamente díspares, né? Eu sei o seguinte, que em Bauru existe uma programação, isso graças a uma professora e uma educadora, doutora em educação, que coordena a educação especial aqui no município, que ela faz... Eu, assim, admiro extremamente o trabalho dela, que é a Lívia. Então, assim, eu sei que Bauru tem um grupo de profissionais que no ensino do pré-primário, lá Fundamental? Fundamental 1,
Um Fundamental 1, Isso. que tem essas respostas. E tem... Agora, o direito é universal. Quer dizer, se você tem um autista num grau mais severo, né, você tem direito a ter uma pessoa acompanhando e, assim, é possível judicialmente você garantir isso. É aquela discussão, né, da chamada reserva do possível e da dignidade humana, né, versus dignidade humana. O Supremo já se posicionou várias vezes que prevalece a dignidade humana. Então, isso é uma coisa meio que, assim, para quem é constitucionalista, se preocupou em estudar um pouco o princípio jurídico da igualdade, não é algo muito complexo, viu? Eu acho que o que falta é, as pessoas conhecerem. Então, da mesma maneira que a gente falou do diagnóstico, acho que tem uma falta, um desconhecimento com relação aos direitos. Eu orientei uma pesquisa lá no curso de graduação, um trabalho de conclusão de curso, ficou maravilhoso. Mas, veja, assim, surpreendente que quem estava assistindo, o próprio pesquisador, que foi meu aluno, o Anderson, ele falava as coisas como se ele tivesse descoberto. Porque nenhum curso de direito entra nessas questões. Quando muito, ele para no constitucional. E aí é bem genérico, né? Então, eu acho que tem isso. Um segundo desconhecimento. Um segundo ponto é, tá bom, eu conheço. Aonde eu vou? E agora? Né? Então, você pode ir à Defensoria Pública, você pode procurar A Unip, onde você trabalha, tem um programa em relação a isso, não tem, Serginho? Eu já falei aqui, é um projeto Unip e Lions Autismo, onde o Lions faz os encaminhamentos, né, e nós atendemos, desde que obedecidos os parâmetros da assistência judiciária. A gente é muito rigoroso nisso, porque, na verdade, os escritórios de assistência jurídica, eles só podem, das universidades, eles só podem funcionar. E tem lá um grupo de alunos que atuam exclusivamente. Agora nós vamos ter uma nova leva, né? Porque isso vai mudando, né? Cada ano. Mas tem um projeto. Medicamento, acesso a medicamentos, porque às vezes é necessário. Acesso a profissionais, às vezes você tem que recorrer ao judiciário. Então, tem uma infinidade. Mas, não são só esses projetos. Aqui você tem também isso. Mas você tem as defensorias estruturadas no Brasil inteiro. Você tem o próprio Ministério Público. O Ministério Público tem uma atuação e os promotores de justiça, eles atendem, inclusive, o público. Então, se você tiver uma dificuldade dessa, não conseguiu advogado na defensoria, não conseguiu nenhuma instituição de ensino que tenha um programa dedicado a isso, não conseguiu nenhuma autoridade, o Ministério Público é um lugar que ele está lá para justamente fazer essa defesa dos interesses sociais e dos direitos humanos. Então, assim, é que as pessoas normalmente não têm acesso sequer a essa informação, né? Que ela é um sujeito de direito. Então, isso é que tem muita... eu acho que cada vez mais. Eu acho que a internet, se ela não fosse utilizada para tanta coisa sem sentido, né? Ela podia ser um instrumento, uma ferramenta, e né? E também. Importantíssima de formação. Acho que isso. É isso que a gente está tentando aqui, né, Tonon? Levar a Exatamente. informação. Perfeito, Alexandre. Por isso que é importante falar para o pessoal compartilhar. Já dá o recado aqui no meio do programa, já, Tonon. É isso aí, galera. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo para fazer chegar no maior número de pessoas possível, porque os sindicatos bancários ajudam na formação também, galera. E a Marina aí tá com alguns broches aí. O que é isso, Marina? Fala pra gente aí. Na verdade, eu ando meio estampada, né? Eu tenho o símbolo do autismo. Na verdade, hoje nós temos mais de um símbolo para o autismo. A gente diz ainda que é o oficial, mas é o mais conhecido, mais aceito, é o símbolo do laço, né, com o quebra-cabeças. Existe ainda até uma discussão em cima desse símbolo, mas esse é o símbolo que é utilizado pelos órgãos públicos. Então, é o símbolo que a gente utiliza até hoje. Mas existe também o símbolo do infinito. Tá? Os autistas questionam o símbolo com o quebra-cabeças.
porque eles dizem que eles não estão faltando, não está faltando uma parte, né? No meu entendimento, o quebra-cabeça tem que estar sempre bem montado. Então, eu continuo usando esse símbolo, mas aceito. Realmente, eu acho que o autista é que tem que falar. E se ele não gosta desse, eu acho que é algo para a gente pensar lá na frente e mudar, né? E eu tenho o símbolo do Bebê Azul, que é o grupo nosso, dos funcionários do Banco do Brasil com filhos com autismo. E funcionários do Banco do Brasil autistas. A gente quer muito, inclusive, que os funcionários tomem conta do grupo e que eles... Porque é a voz do autista, né? Eu quero o autista cuidando. Então, é um filho criado já. Marina, quantas pessoas compõem esse grupo? Nós começamos em 2015 com 5 pais. Eu conheci uma colega, funcionária do Banco do Brasil, com gêmeas autistas. Eu conhecia mais um, ela conhecia mais um. Nós começamos em 6 pais. Hoje nós estamos com mais de 1.000 membros. Então, nós temos mais de 1.000 funcionários do Banco do Brasil com filhos autistas ou funcionários autistas. E só entra no grupo se for realmente o responsável pelo autista. Vô do... Não, tem que ser o pai, pai ou mãe, né, claro, funcionário do Banco do Brasil e o filho dependente autista. Marina, como que é a rotina para um pai de autista? Por exemplo, eu fico imaginando o dia, né? Por exemplo, vocês vão trabalhar, alguns vão ficar na escola, mas tem uma rotina um pouco diferente. Sim, eu acho que essa é a pegada, né? Então, quando você perguntou se as organizações, se tudo está preparado. Não está preparado exatamente por isso. Eu acho que nem nós pais estamos, né? A rotina é muito diferente. No começo, e aí vem, além do luto, da negação do luto, vem um trabalho bem diferente, né? Depois isso passa a ser a sua rotina. Então, mas os autistas, eles têm muitas vezes uma dificuldade para dormir, então a gente já não dorme como qualquer outro pai de neurotípico. E aí eles têm que ir para a escola, e a escola normalmente precisa de um programa especializado, programa individualizado, que é o PEI. Então, isso tem que ser discutido. Então, a gente tem que aprender um pouquinho de pedagogia, ou ter o suporte de alguém que faça isso, né? Eu tenho o suporte, mas eu quero também falar sobre o programa dos meus filhos. Então, eles vão para a escola. Então, vou citar o meu dia a dia só para ter uma ideia. Legal. Trabalho fora, sou bancária, né? Mas eu levo os meninos para a escola. Dá para bater as metas do banco? Vou te falar que eu tô bonita na foto. Minha chefa está feliz comigo trabalhando 5 horas e 15 minutos, tá? Não vamos discutir meta aqui, não. Vamos ficar na parte do dia a dia, vai. Mas eu levo os meninos para a escola de manhã. Eu tenho uma casa para cuidar, como todo mundo. Tenho marido, né? E tem roupa para passar, comida para fazer. Comida também, eles têm seletividade alimentar. Também não pode ser qualquer coisa. Fala assim, um pouquinho disso, porque também tem a questão da sensibilidade na alimentação, sim, né? Eles têm normalmente, né, as crianças, como eles têm todos os sentidos, ou alguns dos sentidos um pouco mais aflorado, então não é qualquer coisa que eles vão colocar dentro da boca. Imagina que ingerir alguma coisa é algo muito sério. Se colocar dentro da boca algo... Você colocaria um parafuso? Quando um autista vê um macarrão parafuso, é essa associação que ele pode estar fazendo. Por isso, às vezes, não come macarrão parafuso. Né? Então... Dependendo da textura, tem sim, a questão. O Alexandre comeria um parafuso, pela minha experiência convivendo com ele aqui, hein, Sérgio? Aí é Eu cada estava pensando né? nisso. Aí vai do gosto do freguês, né? Mas, por exemplo, o Enzo, ele não come, ele não põe na boca, ele saliva e fica com aflição só de ver alguém comendo, por exemplo, algodão doce, gelatina. Eu fiz treino de sorvete com ele. Sorvete. Imagina você entrar no McDonald's e falar, tem que pelo menos lamber. Quem estava ali perto falava, essa mãe é louca, né? Mas ele precisava conseguir colocar na boca. Então, o treino, às vezes, é assim, só lambe, porque aí a lambeira é para o lado de fora, não está colocando ainda para o lado de dentro. Então, enfim, tem que fazer o almoço diferente. Às vezes, um come uma coisa e outro não come outra. Ai, mas Marina, será que não é frescura? Não, não é frescura, né? Porque se eu deixar... Um dos meus filhos, ele não come se eu fizer a carne à noite, colocar na geladeira para ele almoçar, ele não come. E ele não vai reclamar. Ele é muito bonzinho. Mas ele não consegue comer porque ele diz que a carne fica com um cheiro de carne que ele foi percebe. gelada. Outras pessoas não vão perceber, Não. mas ele percebe. Ele fala que existe cheiro de formiga morta e de formiga viva. Para mim, nem formiga tem cheiro, mas enfim. Então,
no dia a dia tem que estar o almoço pronto, aí eu tenho que trabalhar. Como eu trabalho, né, minha jornada é de 6 horas, 5h15. Eu não volto para casa na hora do almoço, então o pai sai correndo, pega eles na escola, leva para casa, tem que ter um suporte nesse horário de alguém para ficar com eles. Agora eles estão maiorzinhos, um cuida do outro. E terapia. Né? O Enzo, por exemplo, ele faz de 3 a 4 horas por dia de terapia. Então, ele entra às 4 da tarde até às 7 da noite, ou das 3 da tarde até às 7 da noite. Fora a terapia dele, ele precisa também fazer uma atividade física, ele precisa também fazer, sei lá, o inglês, o judô. E aí, né? Aí sobra a noite para a gente catar e levar para dança. O meu mais velho gosta de dança, então é uma forma de se mexer, né? Então, tem a parte que qualquer neurotípico gostaria de fazer, que, né, o pai de neurotípico gostaria de dar, eu também quero dar para os meus filhos. Então, é um curso de inglês, é alguma coisa. Então, o dia deles é muito cheio. E, fora isso, a gente tem a conversa com os terapeutas, negocia o plano, negocia o valor que você vai pagar na sessão, porque o plano vai cobrir ou não vai cobrir. Então, é pesado, é uma rotina pesada. Mas, a partir do momento que você sabe que isso faz bem e dá resultado, quem não faz pelo filho, né? Mas isso é importante a gente ver, né? Eu imagino que o Sérgio vai dar o depoimento dele também. Como condição financeira faz diferença, né? É duro a gente falar isso. Sim, Marina, sem dúvida. porque, assim, será que é todo mundo que tem oportunidade de ter um plano de saúde que permita que você faça terapia para o seu filho 3 horas na semana ou no Não, dia? com certeza não tem. E aí, assim, o que eu Temos comento... muito a evoluir, né? Temos. Aí é aquilo que a gente falou. O que meu filho precisa? Com 4 anos de idade, ele não precisava de 3 a 4 horas de terapia por dia. Até porque ele ia dormir se ele ficasse todo esse tempo e ficando de manhã na escola. Então, são coisas que a gente tem que sopesar. Mas, nesse momento, ele precisava, de repente, de 1 hora por dia. Você não consegue. Você vai brigar, vai lutar. Existe a justiça para isso, existe o Ministério Público para isso. Precisa ter. Ponto. Eu acho que aí é conhecer, como o Sérgio falou, a gente tem que conhecer o que existe e brigar pelos direitos. Então, eu conheço uma mãe muito simples, com uma situação financeira muito complicada, com um filho com autismo, deficiência intelectual, e que aquele menino evolui pelo sofrimento da mãe, o que a mãe faz por aquele menino. E aí, assim, ela não tem um ensino fundamental. Ela aprendeu a ler, a escrever e ela estuda com o filho. Cara, então, assim, claro que cada situação é uma situação, né? Mas eu vejo que você tem que abraçar a causa. Não tem como você falar, não. E aí eu vou para todas as classes sociais, tá? Então, mesmo quem tem uma condição melhor, se não abraçar a causa e largar para o terapeuta só fazer, não sabe o que está acontecendo. Então, pais, lutem pelos filhos. É isso. Serginho, existem alguns comportamentos que você poderia definir que facilita a pessoa que talvez esteja na dúvida, falar assim, olha, presta atenção nisso, porque talvez seu filho possa ter um transtorno do espectro autista. Você consegue elencar isso ou é mais complicado? Olha, quando nós estávamos completamente perdidos, nós ligamos para a Marina. Então ela é especialista. Passa meu telefone. E foi a Marina que nos ajudou, que nos auxiliou, e auxiliou muito. Porque, assim, quando você tem todos esses processos, ela tem razão. A gente também foi criado num universo de o que é normal é isso. Claro, né? A gente luta com isso diariamente. Né? Eu acho que essa questão do preconceito, ela está, principalmente na minha geração, ela tá muito, muito presente, né, do ponto de vista cultural. Sim. Agora, o que eu acho? Eu acho que você começa a perceber algumas coisas. Algumas extremamente positivas, né? E outras você começa a perceber algumas dificuldades que o seu filho tem. Quando você tem 2, como eu, uma diferença de 1 ano, e um é neurotípico, o outro é autista,
né, é atípico, né, como a gente costuma dizer, você tem um parâmetro de comparação. Então, talvez tenha sido mais fácil essa observação. Mas quando a gente só tinha o Francisco, não, né, porque aquilo era o natural, né? E como que é o relacionamento dos dois, Sérgio? Olha, é muito bom, mas é aquilo que a Marina falou, né? São irmãos também, né? E outra, né? Não adianta. Você tem que dar um suporte. É um suporte para toda a família. É para a família, né? A família É tem, isso. Porque você não vai pedir. tem uma atenção especial. Você não vai pedir para uma criança de 9 anos compreender o preconceito que se tem contra quem é PCD, etc. Porque o cara não vai nem entender o que você está falando para ele, né? É isso. Então, assim, mas na verdade, eu acho que a grande recomendação que é possível você fazer é presta atenção, né? Tem muita gente que não presta atenção e de repente se choca, né? Por quê? Porque estava trabalhando com um conceito, e veja, eu não estou dizendo isso de forma valorativa, não estou dizendo, e nem estou me dizendo como uma pessoa que faz isso com perfeição, porque eu também não faço. Mas tem muita gente que prefere, né, terceirizar a paternidade. Eu acho que aí é assim, eu não converso com meu filho, mas ele tem psicólogo, né? Então, quer dizer, então é uma questão aí muito mais, né, de você ficar atento às necessidades, às demandas, do que qualquer coisa, né? E assim, com toda franqueza, hoje eu não vejo complexidade nisso. Isso para mim é rotina, né? Isso é falado, é dito em casa. Eu sei que lá na casa da Marina também é assim, porque tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o Bruno, né? E o Bruno é um cozinheiro extraordinário. A pergunta que eu ia fazer era essa. Ele cozinhou para você, Sérgio? Menino é bom. Eu só vejo nos stories ali. Falou, opa, Meu amigo... agora eu vou aparecer lá. Meu amigo, é talento mesmo, né? E dedicação. Eles têm aquela coisa do hiperfoco, né? Quando eles se interessam por alguma coisa, quer dizer, que a gente vê em alguns, né? Não necessariamente acho que é uma regra, mas, enfim, não tenho condições de afirmar, pelo menos, mas a gente nota isso, né? Tendências. Eu acho que é prestar atenção, eu acho que é ficar atento, cada filho tem as suas necessidades, cada filho é de um jeito, mas isso, inclusive, entre neurotípicos, atípicos, enfim. Marina, você pode complementar aí alguma coisa nesse sentido, já que você era especialista que falou para o Serginho, olha, Serginho. Não sou não. Eu só tenho mais tempo de autismo na minha vida. Não, eu acho que é isso. Essa conversa é muito pai e mãe falando. Então, o filho autista ou o filho neurotípico, eles só precisam que a gente observe, né? Então, isso é um filho, cara. Então, é prestar atenção o que ele precisa, o que ele tem de dificuldade. Eu brinco que o autismo trouxe um catálogo, né? Então, assim, eles podem ter dificuldade nisso. Tá? O neurotípico, ele não tem o catálogo, é só isso. Porque ele vai ter dificuldades em algumas coisas. Então, é só observar, como qualquer pai tem que observar seu filho. Então, algumas coisas que podem chamar a atenção, né? Eu falo que eu só descobri o autismo no meu mais velho depois que o mais novo veio. Então, graças a Deus, o Enzo chegou para a gente conseguir fechar o diagnóstico do Bruno, porque senão eu ia achar só que ele é estranho, que ele, né, que eu não soube educar. Aí a culpa ia ser minha, eu ia jogar para cima de mim. E aí é um alívio saber que, nossa, é isso. Então, as suas dificuldades estão aqui porque o seu cérebro funciona de um outro jeito. É só isso. E aí, conhecendo as dificuldades, então, eu falo que o Bruno é uma referência muito boa para a gente usar. E não tem nada a ver com isso, não. Ele veio pronto. Mas ele foi terapeutizado, ele foi treinado em algumas coisas e ele conseguiu entender. E o Bruno é muito observador. Ele presta muita atenção e ele é realmente inteligente. Então, ele presta atenção no o que eu tenho de dificuldade. É isso? Peraí, então eu vou treinar esse negócio.
Tá? Então, a gente fala sempre da cozinha. Ele, com 4 anos e meio, ele me mostrou, não tinha diagnóstico ainda, ele me mostrou no Google Maps, com 4 anos e meio, ele abriu a internet e me mostrou onde ia ser o bistrô dele, dentro da Torre Eiffel. Eu falei, Jesus, que O que isso? está acontecendo? 4 anos e meio. Tinha um bistrô, né? Tinha um café lá, ele falou, então, aqui vai ser o meu bistrô. E eu não duvido disso. Não sei. Mas ele gosta disso. E aí ele estuda confeitaria. Ele lê tudo sobre isso. É aquela história. O que a gente faz na rede social? O que você olha lá no Instagram e no Facebook? Ele vê comida. Ele vê doce. Então, ele acompanha todos os confeiteiros. E aí, ele começou... Alguém o incentivou a fazer um bolo. Desafiou, na verdade. Eu quero que você faça um bolo com 2 ingredientes, pistache e damasco. É isso que eu quero. E aí ele vetou um bolo com pistache e damasco, que virou o carro-chefe da confeitaria dele, que agora ele tem confeitaria virtual, né? E aí, com a venda dos bolos, ele comprou um curso da Becca Milano. É isso. Isso é o hiperfoco. É gostar demais de alguma coisa, e cada vez que eu olho para ele está lá vendo vídeo de doce, de confeitaria, dos confeiteiros famosos. Então, é gostar, né? E se interessar em estudar aquilo. Então, tem talento? Tem, cara, porque ele põe a mão no negócio e dá certo. Mas tem estudo. Tem né? esforço. Tem. Então, é assim que funciona. E isso funciona, de novo, para qualquer criança, qualquer filho nosso. Atípico ou neurotípico. Gostou do negócio e vai para frente, né? Então, o que nós temos de diferente em casa? Nada, a gente só tem um pouco mais de terapia. Eles são os filhos mais caros. Né? A gente tem uma observação de alguns pontos em especial. Mas é igual qualquer família. Então, se você quer dar o melhor para o seu filho, você vai correr atrás do que ele precisa. Ele é neurotípico, tá? Mas ele tem, sei lá, ele é tímido, ele não gosta de falar. Você não vai tentar ensinar, não sabe escrever, vai fazer um curso de redação. Então, é isso. Onde que está a dificuldade? Vamos dar o suporte para a dificuldade. E hoje a nomenclatura é transtorno de espectro autista. Transtorno de espectro autista. Por que é transtorno de espectro autista? Porque ele é muito grande, a diversidade é muito grande, por isso? Porque o autismo é um espectro. Uma vez o Bruno tentou explicar como é que funcionava isso e ele usou um logo da Globo, cara, que tem a bolinha, né? A bolinha menor e a maior. Então, é assim, vai ter o autista que tem 12 características do autismo. Eu brinco que era o Enzo, né? De 10 ele tinha 12. O Enzo é o autista... Quer saber o que é o autista? Pega o Enzo com 4 anos de idade. Então, ele andava na ponta do pé, não atendia pelo nome, não olhava no olho. Ele tinha muitas características. Então, e isso é o espectro. Então, tem lá no meio, vamos brincar aqui, né? O super autista, ele é muito autista. E tem aqueles que têm menos características. E eu brinco sempre que meus filhos nasceram autistas, eles não nasceram da cegonha. Então, é lógico que o pai e a mãe têm alguma coisinha. Eu tenho um negócio que se cai um fio de cabelo nas costas, eu vou no banheiro para tirar esse fio de cabelo no meio das costas. Então, eu tenho uma sensibilidade nisso. Então, mas por isso eu fecho o diagnóstico de autismo? Não. Mas eu tenho características. Então, o autismo é um espectro. Então, o Enzo está lá no meião. E o Bruno já está um pouco mais para fora. Por isso que é o espectro. Legal. E aí a maneira de você se referir, de maneira, né, de respeitosa, como uma pessoa poderia falar sobre? É autista. Ele não é portador de nada, porque ele não carrega mala. Né? Ele não é com autismo. Ele é uma pessoa autista. Isso. O Bruno é autista. Tá. O Enzo é autista. Um detalhe disso é que, às vezes, as pessoas falam pessoa portadora de deficiência por conta da nomenclatura que a legislação antiga trazia. Usou já lá atrás. Hoje é pessoa com deficiência. Né? E, na verdade, eles não têm deficiência nenhuma. Eu posso afirmar isso absolutamente, de forma absolutamente categórica. Eles só sentem de uma outra forma. O cérebro, o funcionamento cerebral é de outra forma. Isso não quer dizer que... Enfim, na verdade, o que a Berenice Piana fez é que, ao invés dela fazer uma campanha, porque essa lei foi um projeto de iniciativa popular, ao invés dela fazer uma campanha, que o cara olhasse lá um artigo, né, e falasse assim, mas eu não concordo com isso. Não, ela simplesmente equiparou o autista e fez o projeto de iniciativa popular ao PCD. Então, ela estendeu todo aquele universo de políticas públicas inclusivas, e no caso do Brasil ela é muito boa,
né? A legislação é muito boa. Ela incluiu, e por isso é que ele passa a ser uma pessoa com deficiência. Mas ele não é uma pessoa com deficiência do ponto de vista das habilidades. Ele tem mais habilidades em alguns sentidos e outros. Né? Informática, por exemplo, todos que eu conheço são muito habilidosos. São muito habilidosos. Olha, tem uma pessoa aqui que é muito habilidosa em informática. Paulo Tonon. Olha como é habilidoso em informática. Vai fazer um treinamento com os nossos meninos. Pode deixar. Uma outra coisa. Assim, essas questões de habilidade, essa questão da diferença, ou muito bom que a Marina falou, de não é portador de nada, né? É isso mesmo. Por exemplo, você pode ter um filho neurotípico que é ansioso. E essa ansiedade vem da própria relação familiar. Ué. E ele pode sofrer mais, e você vai tentar evitar que ele sofra, do que talvez o seu outro filho que é autista. Que está tudo bem. Então, veja, essa dinâmica, né, ela tem que ser compreendida em algum momento. Porque, veja, eu tenho um profissional que dá aula para o Francisco, de desenho, né, que é autista. Pedro. Né? E é uma pessoa maravilhosa. Ele é lindo. Né? E fechou o autismo com mais de 30 anos de idade. Fechou o diagnóstico com mais de 30 anos de idade. Você vê, ele fez o Nesp, ele é arquiteto. Filho de bancários. E filho de bancários. Serginho, o governo Bolsonaro ele tinha feito algumas alterações aí que diz a respeito à legislação, né, do autismo. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, já que o Lula revogou, né? O que aconteceu? Olha, é assim, eu poderia definir isso com uma expressão, né? Porque isso demonstra uma ausência de informação, de conhecimento extremamente profunda. Extremamente profunda. Eu acho que a expressão melhor é dizer assim, era uma equipe pré-histórica. Quer dizer, era uma equipe que... Excelente, Sérgio. É a única coisa que eu posso dizer disso. Você fazer aquela declaração na condição de ministro da Educação, né, que atrapalha... Eu tenho até uma história, não sei se dá tempo de eu contar, Dá, pode ficar à vontade. mas quem contou isso foi o Luiz Alberto, numa das aulas dele. Diz que uma determinada escola lá em São Paulo tinha uma menina com, não sei se menino ou menino, mas com síndrome de Down. E a supervisora foi chamada nessa escola por conta disso, porque segundo a escola, segundo ela ficou sabendo, né, na escola não, aquilo era um problema para as outras crianças. Então ela foi ver em loco. Ela começou conversando com a diretora. A diretora falou: olha, não tem problema nenhum, mas a professora de matemática, ela narrou que ela atrapalha as aulas, etc. Aí, que essa supervisora foi procurar o pessoal da limpeza. Não, nenhum problema, pelo contrário, ele é muito legal, tal. Foi falar com as crianças, eu estou abreviando a história, né, para não parecer muito longa. Foi falar com as crianças responderam para ela assim: não, a gente ajuda ela ou ele, e ele também ajuda. Pô, jogar bola com ele é mó legal, porque ele é um excelente goleiro, né? Então, aí ele parava, esse professor, Luiz Alberto, ele parava, assim, como se ele estivesse interrompendo a história. Vocês sabem o que é cotangente? Uma pessoa... Aqui, você sabe? Sabe o que é cotangente? Eu acho que é alguma coisa de trigonometria. Pois é. Agora, olha só, essas crianças, provavelmente a professora de matemática não vai conseguir cumprir todo o programa, né? Mas elas talvez tenham aprendido, ao invés de cotangente, que você já esqueceu o que é, Exatamente. né, a se relacionar com uma pessoa diferente. Então, é isso que na verdade tinha que ser. Eu acho que é um privilégio você ter um... Enriquecedor, né? É muito enriquecedor, né? É muito rico esse universo. E, além disso,
Eu acho que, além de pré-histórico, né, isso é uma concepção de extrema-direita também. A própria denominação síndrome de Asperger, né, ela foi eliminada por conta de quem era o Asperger, né? O Asperger era um médico austríaco que fazia experiências em campo de concentração com autistas, né? Do mesmo jeito que o Mengele fazia com ele. Então, aí, essa eliminação, não sei se a minha informação está correta, quer dizer, essa eliminação da terminologia tem a ver com essa concepção das pessoas. Quer dizer, para eles, para esse tipo de pessoa que não compreende, não vê a necessidade de integração, não vê a necessidade de se criar, de se impulsionar, de se desenvolver, de se estimular a empatia, acho que é ele que tem problema. Então, acho que do ponto de vista dessa declaração do ministro... Foi o mesmo ministro que roubava barra de ouro lá? Era o mesmo? Por coincidência era o mesmo? E por coincidência... Rapaz, é pastor? Pois é. Olha, que coisa, gente. Pois que exemplo, hein? Agora, essa questão do decreto, ele também tinha uma outra finalidade, que era diminuir o gasto público com as prioridades. Quer dizer, o governo Bolsonaro tinha uma prioridade em valorização do dólar, né? A gente sabe, inclusive, os motivos. E, para isso, talvez ele precisasse conter os gastos. E aí, conter os gastos com aquilo que não é importante, que é a distribuição de absorvente para meninas em escola pública, né? Que ele cortou, não sei se vocês sabiam disso, né? Corte com professor para auxiliar, né? Então, é uma política clara, né? As pessoas precisam entender. Só não vê quem não quer ver, né, Sérgio? Tá na ele, cara, né? Mas Sérgio? ele não cortou lá o cartão corporativo lá, Tonon? Cara, os caras mataram as carpas para roubar as moedas, velho. Você vai falar o quê do pessoal desse, Alexandre? É brincadeira, hein? Olha, eu gosto muito, assim, por incrível que pareça, eu gosto muito, mas do ponto de vista técnico, né? Até cheguei a adotar o livro dele uma época, porque é muito bom, o Gilmar Mendes. Embora ele seja uma pessoa, todo mundo fala mal, tal, não sei o quê, eu tenho um profundo respeito por ele como constitucionalista, porque é um excepcional constitucionalista. Isso... Posso, às vezes, divergir, o que é diferente mas, assim, como teórico do direito constitucional, ele é muito importante. É o que o Gilmar Mendes falou, né? Agora, ele tem toda essa carga, né? Todo mundo fala mal dele, que é um sei quê. Pessoas do porão. Pessoas do porão ocupavam. Quer dizer, ele chegou a dizer isso, a mais baixa estatura política dirigia esse país. Então, quer dizer... É duro, porque eu pensava que nunca um abuso de direita, depois de ter estudado tantos regimes totalitários, poderia me surpreender. Esse governo me surpreendeu várias vezes. Aquilo que a gente fala, né, Tom? Da onde menos se espera é daí que não vem nada, né? Já dizia. Então é isso. Queria que você falasse também, Tom, do rol taxativo. Lembra? Nós tivemos uma atividade na Câmara. Também acho que eles estão muito mais aptos do que eu para falar, mas felizmente esse foi um debate vencido, né? Que a gente também é outro exemplo que a gente estava junto, né? Porque o nosso sindicato é um sindicato social. E não tinha um representante lá dos deputados, dos vereadores, lembra, Tonon? Nós até fizemos uma fala lá criticando que onde já se viu um monte de família lá, mães de família ali, lutando pelo seu filho, e não tinha um vereador de Bauru, que nos chama a atenção já, porque nem chamou a atenção, porque a Câmara de Bauru é deprimente, né? É deprimente, exatamente, né? E aí cabe para a gente, que, como eu estava falando, é um sindicato social, fazer esses debates que às vezes não chegam. E é muito engraçado. Você fez a fala especificamente lá, cobrando a presença dos vereadores, começou a aparecer um monte de assessor ali, né? Começou, é verdade. E aí apareceu um ou outro vereador, mas não conseguia nem cumprimentar as pessoas, assim, é um absurdo, assim, uma falta de empatia, falta de entendimento do que é as coisas, porque para entender o que são as coisas, você tem que ler, tem que estudar. E esse pessoal, volta à discussão que nós estávamos falando, né? Esse pessoal é inimigo do estudo. Verdade, ele escutou a ignorância. Marina, deixa aí uma mensagem aí para as famílias de autistas aí. Foi muito bacana a entrevista sua e do Sérgio. É realmente um programa assim que a gente vai divulgar muito,
porque ajuda, né, muitas pessoas, como até o próprio colega do banco já tinha falado, olha, com certeza o tema vai ajudar, né? Eu queria que você falasse aí, deixasse uma mensagem, como aí, mãe de dois autistas, né? Na verdade, não tem muito o que dizer, né? É só que o autismo não assusta no começo, né? É algo que deixa a gente insegura, sem saber o que está acontecendo, mas o importante é entendam os seus filhos, entendam qual é a necessidade. Ele só é diferente como você é diferente, como eu sou diferente. E diferente aonde? O que ele precisa? Qual o apoio que ele precisa? Eu acho que é isso que a gente tem que cuidar na vida. Precisa de apoio? Qual apoio? Qual a necessidade? Né? E precisando, estamos aí à disposição. Contem com a gente. Obrigado, Serginho, mais uma vez. Muito obrigado aí, o Serginho que é da casa. Acho que o Serginho só perde pro Beto Castilho, hein, Tonon? O Beto acho que já participou mais que o Serginho, mas ele já tá ficando de casa também, né? Nosso grande advogado aí, sempre que solicitado, né? Com a maior boa vontade ele nos atende. E hoje um tema era especial, né, Sérgio? Tinha um carinho realmente, porque é um tema que faz parte da sua vida, muito presente. A gente vê você falando, a gente vê você comentando, se inserindo, participando dos grupos. E é muito legal. E a dedicação para os filhos, né? Eu acho que é bom falar isso, né? Porque assim, por que a gente admira o Sérgio, né? Porque é um cara que tem dedicação ao direito, tem dedicação à família. É diferente, Serginho. Eu já me emociono de falar isso. Deixa eu só dizer um finalzinho, mas eu acho que a gente devia refletir sobre isso, né? Se realmente a Terra não é plana, a teoria do Charles Darwin também não deve ser mentira, né? Então, eu acho que o autismo é um dos... Não estou valorando, porque eu acho que é uma bobagem você ficar dizendo não, isso é melhor do que aquilo, não é só diferente, né? Mas é um traço da evolução, humana. Tanto que esse número assustou muitas pessoas, né? Porque, convenhamos, é um número alto. Acabamos de falar do Banco do Brasil, uma empresa com 90 mil pessoas. 1.000 está passando por esse problema, é um número altíssimo. Altíssimo, pois é. Então, é uma coisa que tinha que estar mais presente nas conversas. Porque só há aceitação com conhecimento, né? Enquanto você tem dogma, você tem preconceito, realmente fica difícil você convencer uma pessoa a aceitar se ela não compreende, né? E aí, Tonon, o que você achou de mais esse programa? Aula muito feliz e posso encerrar falando, né, Alexandre? Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Obrigado a presença, Marina, sempre bom estar contigo. Serginho, nem falo, né? Você também, Alexandre, que é irmãozão sempre. Eu agradeço a você de ter nos acompanhado em mais um vídeo. Fique agora com o talento do Bruno e do Francisco, os filhos da Marina e do Sérgio Ribeiro. Se você gostou desse conteúdo, gosta dos nossos vídeos, compartilhe, comente, divulgue o nosso trabalho. É essencial que mais pessoas tenham conhecimento do Sindicato dos Bancários de Bauru Região. Ótima semana, abraço! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Bruno novamente. Vou mostrar para vocês como que está nosso fermento, né? Eu já renovei esse plástico filme, como eu tinha dito para vocês da última vez, né? Eu tinha dito que eu tinha trocado esse plástico filme aqui, né? Eu não, né? Eu achei necessário, na realidade, trocar novamente, né? Porque eu acho bom para ele renovar, né? Sempre ali, não ficar a mesma coisa sempre, né? Acho super interessante renovar a cada tempo, de tempos em tempos, né, pessoal? Dependendo aí do tempo da fermentação do seu fermento natural, né? No meu caso, como são 3 dias, aí no quarto a gente não pode mais usar porque ele já estraga. Olha só como é que ele tá. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, olha como ele tá molenga, gente. E ele fica assim mesmo, né? Depois de um tempo, fermentando. E, pessoal, é um cheiro característico, tá? É um cheiro característico de fermentação, é um cheiro característico todo esse passo a passo de fermentação, aquele contato com levedura, né?